A paz do Senhor, queridos irmãos, queridas irmãs, estamos aqui no meu e no seu canal Despertar da Fé. Já quero agradecer aos 514 inscritos no nosso canal. Quero agradecer aos meus irmãos da minha congregação, a minha família, aos meus amigos, aos amigos dos meus amigos, aqueles que ainda não aceitaram a Cristo como Salvador, mas estão inscritos aqui no nosso canal, sempre estão participando, fazendo comentário, perguntas, dando seu like. Que Deus abençoe as vossas vidas. E eu continuarei orando por cada um de vocês. Amém? Continua conosco, se inscreve no nosso canal, dê o seu like, ative o sininho e compartilhe, irmãos, este trabalho para a glória de Deus. Este canal é para o nosso crescimento espiritual. E nós estamos, irmãos, com o tema falando sobre o pecado. E hoje falaremos sobre a origem do pecado. Então, irmãos, quando Adão e Eva, eles pecaram, o pecado ele já existia. Então, a queda do homem não marcou o início nem a existência do pecado, mas marcou a entrada do pecado no mundo físico. E Deus, irmãos, ele não é o autor do pecado. Eu quero ler aqui com os irmãos em Tiago, no capítulo 1 e o versículo 13 ao 15, que diz assim: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. O que é a concupiscência? É o desejo desenfreado que está na nossa natureza pecaminosa. E esse texto diz, primeiro que é atraído, depois que é engodado. Atraído é ser chamado a atenção, como foi Eva chamada a atenção. E engodado é seduzido, né? E esse desejo desenfreado que está dentro de nós é que vai fazer com que esse pecado venha a ser consumado em qualquer área, irmãos, das nossas vidas. Porque quando nós falamos de pecado, a gente sempre lembra dos pecadão, né? Porque na verdade não existe pecadão nem pecadinho. Pecado é pecado diante de Deus. E a gente vai discorrer sobre isso. Mas hoje, irmão, nós falaremos sobre essa questão de que Deus, ele não é o autor do pecado. Por que abordar esse assunto? Porque muitos dos cristãos, quando lê o texto de Isaías 45, o versículo 7, que diz assim: eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Aí aqui o mal é atribuído a Deus. Mas que mal é esse desse texto aqui? Não é, irmãos, o mal que implica no pecado, de forma nenhuma. Este mal que está falando aqui nesse texto, isso fala das calamidades e das desgraças físicas. Veja que o Senhor está falando com o rei Ciro, a quem ele chamou de ungido. Por que eu chamou o rei Ciro de ungido? Porque ele deu uma tarefa ao rei Ciro, e ele não era um servo do Senhor. Qual foi a tarefa? Entrar na Babilônia e tomar a Babilônia para ele e dar um decreto para o povo de Israel voltar para Jerusalém. Então a Babilônia, em um certo tempo, ela foi lá, invadiu a Jerusalém e tomou o povo de Israel para o cativeiro. Isso, irmãos, é uma calamidade. Isso é uma desgraça, e foi uma desgraça para o povo de Israel. Para eles sofreram muito, e Deus também fez isso aqui com a Babilônia. Então, irmãos, quando esse texto fala que o Senhor, ele cria o mal, é o mal das calamidades e das desgraças físicas. Quais são as desgraças e calamidades físicas? Os terremotos, as enchentes, os maremotos, aqueles tufões que existem muito nos Estados Unidos, né? Que arrebenta tudo, aqueles ventos fortíssimos. Então, essas calamidades físicas, essas desgraças físicas, como o cativeiro, né? De Jerusalém, do povo de Israel para a Babilônia, é dessas desgraças que esse texto aqui está falando. Então, esse mal aqui que Deus cria são essas calamidades e essas desgraças físicas. Amém, irmãos? O pecado, a origem do pecado não pegou Deus de surpresa. Os irmãos sabem que Deus, ele é onisciente. Na sua onisciência, ele já sabia que tanto os anjos como os seres humanos pecariam
contra ele, né? O desobedecer, pecando contra ele. E qual é, irmãos, a raiz do pecado? A raiz do pecado é o orgulho e a rebelião contra Deus. Então, só em nós sabermos que a raiz do pecado é o orgulho e a rebelião contra Deus, a gente já entende que Deus, ele não é o autor do pecado. Então, irmãos, diante da santidade de Deus, da perfeição de Deus e da justiça de Deus, qualquer pessoa achar que Deus, ele é o autor do pecado, ele está blasfemando contra a natureza e o caráter desse Deus tão santo e tão maravilhoso e tão perfeito. Amém, irmãos? Que Deus em Cristo continue vos abençoando em nome de Jesus.